Então, finalmente, ô Fredinho, vamos embora, porque a informação tá aí no Daily Mail, tá todo mundo repercutindo. Poderia ser The Last Dance, a última temporada de Pep Guardiola no Manchester City. Eu tava te falando que na semana que vem eu já tinha sentido isso num pós-jogo, no pós-jogo do título da Premier. Pô, ele parece que está cansado, ele parece estar exausto. Parece que é mais difícil para você conseguir extrair dos jogadores algo que ele tem conquistado todo ano. Uma coisa é você não ganhar. A outra é, pô, todo ano ele tá ganhando Premier League. O título da Champions sonhado, ele já veio. Não veio nessa, mas veio na temporada passada. E, assim, vai passar agora, provavelmente, por uma mudança de jogadores. A gente ainda não sabe quantos saem agora, mas deve ter uma reciclagem de jogadores. Estaria Pep Guardiola realmente cansado? Pode ser mesmo The Last Dance dele no City, ô Fredinho? Pode ser. Eu não acho que o Guardiola tá cansado. Assim, cansado ele tá porque é final de temporada e etc. Sim. E tal, mas acho que ele não é o cansaço do Klopp, que é assim, cara, eu não consigo Tá. encarar isso de novo, eu preciso parar, pausar ou talvez parar, né? Definitivamente o Klopp disse que talvez não Nem volte a né? ser treinador, ele pode voltar em outra posição, em outro clube. Enfim, o meu sentimento, eu tava naquela entrevista coletiva que você se referiu depois do último jogo da Premier, é que o Guardiola, ele já meio que tá sentindo, cara, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui. Eu posso e eu vou renovar a minha fome e a fome dos jogadores que aqui estiverem na minha próxima temporada, mas assim, depois da tríplice coroa, já foi difícil e Sim. todo mundo admite, o próprio Guardiola e vários jogadores, que o começo dessa temporada já foi numa marcha lenta para tentar renovar o desejo, né? Assim, depois que você conquista uma tríplice coroa, tem uma história muito famosa do Andy Cole ou foi do Dwight York? Acho que foi do York, que ele volta da tríplice coroa do Manchester United em 99 e ele pergunta pro Ferguson, professor, eu posso tirar férias? Isso na pré-temporada. Porque não tem muito mais o que eu fazer aqui. E aí o Ferguson riu, achou que era brincadeira, ele falou, cara, ainda bem que ele achou que era brincadeira, senão teria sido expulso do clube, mas eu tava falando sério. Então, assim, eu não sei se isso aconteceu no City, imagino que não, mas o pessoal Sim. é humano, assim, tem dificuldade mesmo, assim, de tentar renovar o desejo e ter o mesmo tesão para treinar, para jogar toda a partida e tal. Enfim, eu sinto que o Guardiola, ele tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Ele vai completar 9 temporadas à frente do Manchester City. Ele tinha, no máximo, 4 pelo mesmo clube que foi no Barcelona, depois 3 no Bayern de Munique. Ele fala que ele imaginava fazer 3, 4 no City, então ele mais do que dobrou. Então, e triplicou, se ele pensava que eram 3. É natural. O contrato dele vai até o fim da próxima temporada, é por isso que o Daily Mail fala o que falou. Cara, talvez o Guardiola não renove. O clube quer renovar, mas o clube entende se ele não quiser e tá tudo certo e já começa um processo de transição, caso ele não renove. Tem muitos detalhes, inclusive que o Tiki também estaria saindo. Sim, isso é um fato. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Ele vai embora. Ele vai embora. Não sei se o Guardiola indo embora, ele segura mais uma temporada para poder fazer esse processo de transição como diretor esportivo. Tá. Ou se ele vai embora junto com o Guardiola, o que seria, assim, um processo complicadíssimo para o Manchester City, porque o Tiki, ele não é tão importante quanto o Pep, mas ele é um dos pilares desse Manchester City que a gente viu nos últimos 10 anos. Nessa mesma matéria do Daily Mail, já se fala num processo de substituição do Guardiola, que o treinador do Girona, né? O Mitchell, ele seria um encaixe perfeito, já tá no grupo City. Sim. O fato do Girona entrar agora na Champions League tem que ter alguma alteração lá societária e tal, porque são 2 times, né? Isso. Vai ter que ter alguma coisa, mas o Mitchell poderia ser o cara. Se fala até num Xabi Alonso que não quis o Liverpool. Enfim, especulações vão começar a surgir na esteira de uma possível saída do Guardiola. E especulações também para o futuro do Guardiola. Por quê? O contrato dele termina no meio da temporada que vem. Tem o Mundial de Clubes, que é um detalhe a ser visto porque... Sim, é ali. É ali. Então, aqui, por exemplo, já começa nessa matéria a especulação. Pera um pouquinho. Se ele só sair depois do Mundial de Clubes, fica pouco tempo para o novo treinador. Sim. Fazer uma adaptação. Vai ser menos tempo por causa do Mundial. Sair antes não parece fazer muito sentido. Que acontece?
E as questões são levantadas sem respostas ainda. Mas o que ele vai fazer no futuro? Quando ele sai do Barcelona, ele tem um período sabático, que ele vai para Nova York e tal. Inclusive aprende alemão muito bem e choca o mundo quando ele se apresenta ao Bayern de Munique falando alemão fluente. Se preparou para isso. Será em 25, meio de 25. Você tem uma Copa do Mundo meio de 26. Sim. Tira um ano sabático para assumir uma seleção no ciclo de 2026. Alô, Guardiola, estamos aí, tá? O Brasil... Seria muito bom a gente ter você num novo ciclo Oi sumido, né? Oi sumido. Num novo ciclo de seleção brasileira. Não sei se existe a possibilidade ou não. Acho até que pode ser algo que... Não acho nenhuma maluquice. Não acho nenhuma maluquice. Ele terminar o ciclo, respirar e assumir para um novo ciclo, de repente, uma seleção brasileira. O que você imagina? O que passa pela sua cabeça quando se fala futuro de Guardiola? Ele tem o sonho de treinar uma seleção numa Copa do Mundo, isso é dito, isso é repetido e isso vai acontecer. Mas de repente não pegando num ano ali final. Talvez até, não sei, mas... Eu acho difícil. Né? De repente para um novo ciclo. Pós 2026, Tá. né? Ele talvez pegue uma seleção, certamente não uma espanhola, isso a gente pode descartar por questões políticas, evidentemente. O Guardiola é catalão, independentista e ele não se sentiria à vontade à frente da seleção espanhola. Eu acho que a Federação Espanhola não se sentiria à vontade com o Guardiola naquela cadeira. Então naturalmente as pessoas poderiam pensar, cara, o cara é espanhol, ele vai para a seleção espanhola. Não. O Guardiola numa seleção numa Copa do Mundo vai acontecer e eu imagino que esse ciclo 26-30 seja o período, o timing perfeito ali para ele. Justamente, né? Em meio de 25 para com o City, fica até meio de 26 nesse sabático e depois começa um novo trabalho no ritmo muito mais lento do que o futebol de clubes. Eu não sei o que se passa na cabeça do Guardiola. Eu sei que já tem algum tempo que ele namora com o futebol italiano. Sim. De clubes. Sim. Ele Série A. jogou na Série A, ele fala italiano, ele é um cara que gosta da Itália, ele tem aquilo ali como um possível objetivo. Acho que falta para isso dar match, um clube italiano ter um poderio financeiro suficiente para lutar na Europa como os clubes que ele passou, por exemplo, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Por falar nisso, agora estão falando aqui que o Paulo Fonseca acertou com o Milan, né? Aí. Vai ser o novo técnico do Milan. É só um detalhe aí nessa... Sim. Nessa contratação do Milan. De repente... Cara, então assim, se eu fosse hoje ter que colocar minhas fichas numa casinha, eu vou nesse destino que você traçou. Um ano sabático. Pós 26, seleção, não sei se brasileira, inglesa é algo que o Guardiola olha com muito carinho. Ele sabe o valor que essa geração tem, Sim. as opções que ele teria e a relação que ele tem com o futebol inglês é uma relação realmente de muito carinho e respeito. O timing talvez não seja o mais adequado, né? Porque a gente não sabe se o Southgate aguenta depois da Euro. Pois é, o contrato do Southgate ele vai até o fim deste ano, 2024, porque quando esse contrato foi acertado, isso o Southgate ele fala, é cumprir a Euro, não sei se vai conquistar, se vai chegar na final como na última edição, e ele fica 6 meses para passar o bastão para o próximo treinador, num processo ali de acomodação de um novo trabalho. Se isso acontecer, é muito difícil que você fale para um novo treinador, cara, fica aqui 2 anos, faça a Copa do Mundo e daqui a pouco vai embora para o Guardiola chegar. Não sei, tá? Pode ser que o timing não seja bom. Pode ser que alguém aceite, pode ser que conversem com o Southgate e falem, fica até a Copa. Isso. Né? Não sei, mas eu sei que a primeira reação de muita gente é dar risada da possibilidade dele assumir a seleção brasileira. Nunca vai acontecer, nunca... nada me tira da cabeça que o Ancelotti quis e o ambiente não ajudou. O ambiente teve contra. O ótimo trabalho dele também não ajudou. Sim, porque Real Madrid. O Real Madrid quis que ele ficasse, quis bastante que ele ficasse. E o ambiente na seleção brasileira, na CBF, não, né? Claro. Agora, eu não acho maluquice nenhuma. Também não. Assumir a seleção brasileira. Realmente eu não acho. Eu acho provável? Não. Acho maluquice? Não. Mas assim, eu não consigo colocar nenhuma seleção muito mais forte, a não ser da Inglaterra. Até o Túlio que mandou mensagem aqui falou, será que ele pode de repente ficar no
no City no último ano junto com seleção inglesa, Não. acho impossível. Eu também acho né? muito difícil. Muito difícil. Acho difícil. Mas assim, estamos levantando possibilidades, né? Levantando possibilidades como estamos, eu não consigo colocar muitos trabalhos mais atraentes para o Guardiola do que um ciclo inteiro de seleção brasileira. Eu também não. Você pode colocar a Inglaterra, a França, não vejo muita possibilidade. O Guardiola não fala francês, não passa pela França, não é algo... França eu já imaginei ele indo pro PSG, para um, né, Mas não seleção, né? Mas aí para fazer um seleção. trabalho, mas aí para fazer um trabalho que ele fez no City. Pois é. Assim, eu acho que ele tá pronto para ir para outro patamar. E seleção alemã, a geração não é tão, assim, uma seleção tem bons valores, tem o Musiala e tudo mais, mas é melhor do que a brasileira? Eu diria que não. Não. Então, Acho o mapa que não. de seleções, é claro que todo mundo quer o Guardiola, mas quando ele vai analisar, sentar, cara, que trabalho pode ser mais interessante, o Brasil tem que estar nessa conversa. Eu não vejo, por exemplo, ele fazendo um caminho tipo Mantini, que saiu que era o técnico da seleção italiana, e foi para a Arábia. Não. Eu não vejo, apesar dele já ter jogado, inclusive, lá no Catar, né? Sim. Eu não vejo Eu o ficaria Guardiola muito ainda. surpreso. Assim, não vejo. Eu realmente, cara, a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Mas eu não vejo a seleção brasileira como uma loucura, não. Eu vou ter muito tempo para irritá-lo na próxima temporada perguntando sobre isso. Vai. Guardiola, te prepara. Nuestro amigo Fred vai perguntar todo dia. E Brasil, Pepe? E Brasil, Pepe?